Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 11 a 14 do livro de Zacarias, encerrando este livro. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículos 1 a 3 do capítulo 11. Como uma labareda que desce para desolar toda a terra de Israel, Zacarias descreve um fogo de castigo que consumirá os ímpios como um incêndio destrói árvores. A devastação não se limitará apenas ao castigo espiritual, mas incluirá a morte dos perversos quando a terra de Israel for castigada. Líbano, Bazã e Jordão representam toda a terra prometida no castigo que varre a nação de alto a baixo, desde o norte, passando pelo interior, descendo pelo Vale do Jordão, até chegar à fronteira sul. Versículos 4 a 6. O Deus verdadeiro diz que o seu povo deve ser tratado como ovelhas engordadas para o abate, cujos pastores são inclementes e estão interessados apenas no dinheiro da venda da carne. Deus entregará as suas ovelhas para o abate sem piedade. Uma vez removida a compaixão e a proteção de Deus, o povo seria entregue ao seu próximo, os romanos, e ao seu rei, César, que por fim os levaria à destruição pelo exército romano em 70 depois de Cristo. Mais de 1 milhão de judeus foram massacrados nesse ataque e outros 500 mil em ataques romanos subsequentes à Palestina. Versículos 7 a 9. A razão para a falta de compaixão do Senhor fica clara conforme o ato simbólico é aprofundado. Zacarias tomava conta de seu rebanho com as varas graça e união, que simbolizavam suas intenções positivas para com eles. Em um período muito curto, Zacarias removeu 3 outros pastores e tornou-se o pastor desse rebanho, simbolizando uma purificação completa da liderança defeituosa. Mas em vez de desenvolver um relacionamento positivo com seu rebanho, ele perdeu a paciência com eles e eles se cansaram dele. Os intérpretes têm sugerido muitas identificações específicas para esses 3 pastores, mas não há um consenso, e eles provavelmente representam outros líderes bem conhecidos aos leitores naquela época, ou outros líderes que Deus rejeitou. Zacarias renunciou à sua posição, deixando o rebanho para destruir-se sozinho. Versículo 10. Zacarias quebrou seu cajado chamado graça, rompendo sua aliança com as nações ao redor de Israel, deixando o rebanho exposto à ação predatória dessas nações. Versículos 12 e 13. Zacarias, ainda representando o Messias, pediu que os líderes lhe pagassem o que pensavam que valia o seu serviço. Eles o insultaram, oferecendo-lhe o preço de um escravo. 30 moedas de prata foi também o preço pago a Judas para trair Jesus. Versículo 14. O gesto de quebrar o cajado antecede a rejeição do pastor pelos judeus. A quebra do bordão, que simbolizava a união de Israel como nação, ocorre depois de sua rejeição, uma profecia que se cumpriu quando os romanos dissolveram o Estado judeu. Versículos 15 a 17. Depois da remoção do verdadeiro pastor, o profeta deve fazer o papel de um pastor insensato que retrata o anticristo. A profecia de Zacarias salta do século I depois de Cristo para os últimos dias antes da segunda vinda. O pastor insensato, o pastor ímpio, tem um cajado ou bordão quebrado que ele usa para espancar as ovelhas rebeldes, uma atitude claramente inapropriada para o pastor que cuida de suas ovelhas com toda atenção e carinho. Deus permite o aparecimento desse pastor perverso para destruir suas ovelhas. Uma vez que não escolheu o bom pastor, Israel receberá um pastor insensato que fará exatamente o oposto daquilo que é esperado de quem exerce essa função e aniquilará as ovelhas. Zacarias condenou o pastor ímpio e observou que sua força, ou seja, o seu braço, e sua inteligência, ou seja, o seu olho, lhe serão tirados. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 a 2 do capítulo 12. O Senhor é o Criador do universo e da humanidade. O Criador, o Senhor, pode refazer uma nova sociedade a partir do caos existente. Porque Deus faz todas essas coisas, suas promessas de julgamento e redenção são certas e podem ser confiadas. Jerusalém será o instrumento do juízo de Deus sobre as nações, um cálice de atordoamento, ou seja, um cálice cheio de uma bebida inebriante cujo consumo resulta em vergonha, desorientação e destruição. Versículo 3. Jerusalém será como uma pedra pesada que esmagará todos os povos que tentarem conquistá-la. Sua invencibilidade será decorrente da intervenção divina. Versículo 4. Os cavalos, símbolos de força na antiguidade, enfatizam o poder superior de Deus em relação aos inimigos de Israel. Confusão, loucura e cegueira são mencionadas em Deuteronômio 28, versículo 28, como possíveis maldições sobre Israel. Aqui, porém, constituem ameaças contra os inimigos de Israel. Versículo 5. Os chefes de toda a terra prometida se sentirão seguros por saber que Deus escolheu Jerusalém como objeto de sua afeição pessoal. O versículo sugere que nesse dia os judeus terão fé salvadora, pois afirmarão crer em Deus. Versículo 6. O poder de Deus consumirá os exércitos que atacarem Israel no fim dos tempos, assim como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo.
Versículo 7. A promessa da aliança abraâmica será cumprida, resultando na glória para Jerusalém e toda a Judá, e na destruição para as nações que se levantam contra ela. A salvação virá primeiro para as tendas de Judá, até mesmo antes do que para Jerusalém, significando que os soldados nas tendas ou os pobres que vivem nas tendas fora de Jerusalém experimentariam primeiro a libertação do Senhor, para que o povo em Jerusalém não se torne orgulhoso por causa de sua localização privilegiada. Versículo 8. Todos os moradores de Jerusalém serão elevados à mais alta glória humana, como Davi, o homem segundo o coração de Deus e maior guerreiro de Israel. Enquanto a linhagem de Davi alcançará uma ainda maior, a glória divina. Naquele dia, o descendente de Davi os guiará para a batalha, como o anjo do Senhor os guiou nos dias antigos. Versículos 10 a 14. Com as forças inimigas apertando o cerco contra eles, o povo de Israel clamará pedindo a ajuda de Deus. O Senhor responderá, enviando o seu Espírito Santo com graça especial. Ele trará uma resposta às orações desesperadas e abrirá os olhos para o fato de que Jesus é verdadeiramente o Messias prometido, o Salvador e Libertador, que estava esperando para resgatar o povo judeu. Como resultado, eles se entregarão a Deus. O povo então reconhecerá a sua culpa e responsabilidade nos eventos que levaram à morte de Jesus. Como resultado, eles serão dominados pela tristeza e lamentarão amargamente a maneira como rejeitaram Cristo por tanto tempo. Cada indivíduo sentirá o peso da tristeza e terá que se arrepender pessoalmente pelo seu pecado e pela rejeição a Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 13, versículos 1 a 6 do capítulo 13. O povo arrependido precisa ser purificado de sua iniquidade, por isso Deus abrirá para eles uma fonte, ou manancial, de onde fluirá a água corrente necessária para a purificação ritual. A impureza do povo vem de sua devoção aos ídolos. Esse é o pecado que traspassou o Senhor, mencionado em Zacarias 12, versículo 10, de forma metafórica em seu contexto original, e de forma real na pessoa de Jesus. O Senhor promete eliminar os nomes dos ídolos da terra, exterminando sua influência e até mesmo sua memória. A influência dos ídolos foi exercida por intermédio de falsos profetas que diziam ao povo que eles queriam ouvir, pois por isso eles também serão removidos da terra, executados por seus próprios pais. Os falsos profetas não vestirão mais o manto de pelos como Elias. Eles negarão explicitamente que são profetas. Em vez disso, cada um afirmará ser um lavrador, mas a verdadeira natureza do falso profeta será exposta pelas feridas nas mãos, cicatrizes ritualísticas ligadas às práticas pagãs que ele confessará ter adquirido na casa de seus amigos, os idólatras com quem ele praticou a adoração pagã. Versículo 7. Nesta visão profética do futuro, o pastor é o Messias, isto é, Jesus Cristo. Deus chama o pastor de o varão que é o meu companheiro, o que indica que ele está falando do Messias, que é o Filho de Deus. O pastor Messias seria ferido. Os seus discípulos então se dispersariam como ovelhas. Esta profecia também pode apontar para a dispersão da nação dos judeus depois de sua destruição pelas mãos dos romanos em 70 depois de Cristo. Versículos 8 e 9. Provavelmente esses versículos se referem ao período de tribulação, quando Deus executará os seus severos juízos do fim dos tempos sobre o mundo. Os judeus incrédulos, 2/3 do total, serão mortos. Somente 1/3 sobrará. Essas pessoas são as que olharão a quem traspassaram. Isto quer dizer que somente a porção de Israel que for fiel e que crê em Deus será salva. Agora nós vamos estudar o capítulo 14, versículos 1 a 2 do capítulo 14. Zacarias se refere ao dia do Senhor como a ocasião na qual Deus derramará sua ira sobre todo mundo de pecadores. O resultado será o estabelecimento do reinado milenar do Senhor na terra. O inimigo arrasará Jerusalém de tal modo que dividirá os despojos tranquilamente no meio da cidade. Esse ato atroz desencadeará a ira de Deus contra o mundo no dia do Senhor. O próprio Deus ajuntará as nações e as usará para purificar, refinar e julgar. A presença das nações resultará num tempo de calamidade sem precedentes para Jerusalém. Versículos 3 e 4. O Senhor intervirá pessoalmente e lutará contra as nações reunidas a fim de evitar o extermínio do remanescente fiel. Lutará pelo seu povo no futuro como rei guerreiro supremo, do mesmo modo que lutou por eles no passado. Jesus voltará literalmente ao Monte das Oliveiras, situado a leste do Vale de Cedron, como os anjos anunciaram em sua ascensão. Nessa ocasião, toda a topografia da região será alterada. Versículo 5. Azal deve ser entendido como um lugar a leste de Jerusalém que marca a extremidade oriental do vale recém-formado. Apesar de ser impossível identificá-lo com exatidão, é possível que se trate do Vale de Josafá ou Vale da Decisão, que será palco do julgamento das nações e da fuga da metade dos habitantes da cidade que não foram capturados. Versículos 6 e 7. Enquanto os judeus estiverem fugindo pelo vale recém-formado, as luzes do mundo se apagarão e serão substituídas pela luz da glória de Cristo.
Versículo 8. Um suprimento perpétuo de águas vivas ou correntes também emanará de Jerusalém, alcançando tanto o leste e o oeste, até o Mar Morto e o Mediterrâneo. Tal rio que dá vida é uma característica comum na descrição de santuários, desde o Jardim do Éden até a Nova Jerusalém. Versículo 9. Quando Cristo estabelecer o seu reino, depois do seu último retorno à terra, ele será adorado por todos os povos da terra. Versículos 10 e 11. O território de Judá será transformado numa planície desde Geba, em sua fronteira ao norte, até Rimon, 56 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, para que a cidade de Jerusalém possa se sobressair em seus arredores. Jerusalém será totalmente habitada e segura e ninguém temerá, pois já não haverá maldição da parte do Senhor por causa de seus pecados. Versículos 12 e 13. Em vez de julgar a sua própria cidade, o Senhor agora amaldiçoará as nações que se levantarem contra ela. A carne de seus corpos apodrecerá sobre os efeitos de sua terrível praga e elas lutarão entre si. Versículo 15. A mesma praga afetará os animais militares dentro de seu campo, os cavalos, mulas, camelos e jumentos. Judá também será envolvida nesse conflito, lutando contra Jerusalém ao lado das nações ou por Jerusalém contra as outras nações. Versículo 16. As nações que uma vez se levantaram contra Jerusalém para a guerra virão agora para a cidade a fim de participar de 3 festas anuais, principalmente da festa dos tabernáculos no outono. Zacarias prevê o contínuo festival de adoração no Israel renovado, mas amplia isso para incluir os que estão além dos limites de Israel. Versículo 17. Uma ausência total de chuva será a punição sobre as nações que não subirem a Jerusalém para adorar ao Senhor e celebrar a festa dos tabernáculos. Versículo 20. Um elevado estado de santidade ritual afetará tudo dentro de Jerusalém, até o artefato mais humilde. Até mesmo as campainhas dos cavalos receberão a frase gravada, Santo ao Senhor, que era anteriormente inscrita numa placa no turbante do sumo sacerdote. As panelas comuns serão tratadas como as consagradas bacias diante do altar, para que haja utensílios suficientes para cozinhar a carne de todos os sacrifícios. A cidade toda se tornará um templo, o lugar onde o Senhor habita no meio do seu povo. Versículo 21. O lugar onde o Senhor habita no meio do seu povo. Naquele dia já não haverá comerciantes no templo do Senhor, uma referência àqueles gentios que ficavam no templo por razões comerciais, cuja presença contaminava a santidade da casa do Senhor. O templo finalmente se tornaria um lugar adequado para o Senhor habitar entre seu povo. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Zacarias.